Salve, amada igreja, louvado seja Deus, nesse horário das 3 e pouco já da manhã. Louvado seja Deus pela vida de cada um que se faz presente aí na tela do canal YouTube. Seja muito bem-vindo, igreja, a todos inscritos do canal. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse canal, igreja, foi criado para dar testemunho e falar do sobrenatural de Deus, da palavra do Senhor. Então, Deus abençoe sua vida aí. Esse testemunho para o fortalecimento espiritual da sua alma, da minha também, porque quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente vai se alimentando, igreja. Cada palavra do Senhor, a gente vai se alimentando, né? A palavra do Senhor, igreja, a gente está com 2 versículos aqui para dar o testemunho. Lá no João 5:39. Examinai as escrituras, porque vós podeis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É forte, igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Então, eu estou aqui para contar o testemunho para vocês, amada igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, eu quero estar falando meu testemunho da minha primeira conversão, igreja. Assim, quando eu aceitei Jesus, igreja, foi forte. Primeira conversão, minha primeira intimidade com Deus, igreja. Gente, vamos estar na palavra do Senhor, Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Igreja, quando eu comecei ter intimidade com Deus, eu já tinha aceitado Jesus, igreja. Porque, igreja, quando eu estava sendo católica, igreja, eu só me prostrava diante de uma imagem, né, igreja? Eu botava fé nela. Mas Jesus me libertou, igreja. A gente está nessa porta larga e acha que está certo, mas não está, não. Quero dar o testemunho para vocês, igreja. A minha primeira oração de conversão do mundo espiritual e sobrenatural foi forte. Então, por isso que a palavra do Senhor fala, igreja, que a carne é fraca, o espírito está sempre pronto. Então, igreja, quando eu me ajoelhei para orar, igreja, louvado seja Deus, minha carne começou a tremer, igreja. O espírito estava forte, igreja. Ali estava matando a carne, igreja. O sono espiritual, a morte espiritual, estava morta espiritual, igreja. Ali o Espírito já estava forte na minha vida. Eu tinha aceitado Jesus de todo o coração, igreja. E deixei Ele trabalhar, né? E assim foi forte, igreja. Fui saindo das vaidades. O Espírito Santo foi me direcionando, me libertando. E nessa doutrina do corpo e a alma, Espírito Santo. Então, igreja, eu me ajoelhei ali, a carne começou a tremer. Mas eu não desisti, continuei orando, igreja. E ali eu já tinha ouvido ensino, né, lá do canal do pastor Júlio César. Desde quando aceitei Jesus, eu me inscrevi naquele canal, né, naquele tempo, quando ele estava junto com a esposa dele, a irmã Camila, né, assistindo os ensinos espirituais, igreja. Já estava dentro também da palavra de Deus, né. E aí, igreja, eu fui entender que eu estava já na dimensão, no mundo espiritual, igual hoje eu estou aqui, né, já conheço mais a palavra de Deus, né, ali eu estava recente, que estava convertida, então ali foi uma dimensão no mundo espiritual para o sobrenatural, igreja. A minha carne estava morrendo, né, e minha carne começou a tremer todinha, quando eu comecei a me ajoelhar, igreja, porque o Espírito Santo estava forte na carne, estava matando, né, a morte espiritual, a fraqueza espiritual, né, um povo que não ora, né, quando você começa a se ajoelhar, começa a ter uma luta espiritual, né, é grande, né, igreja, o poder de Deus. Ali a carne estava fraca, o espírito estava forte, matando ali os desejos da carne, das obras da carne, igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, a igreja foi forte. E dali, igreja, eu comecei a ter visões, revelações. Aleluia, Pai, glória a Deus, Senhor. Igreja, eu lembro que
essa oração foi tão forte que eu não estava mais na terra. Eu estava flutuando em espírito, igreja. Quando eu falo flutuando, você estava leve. Aí eu lembro que quando terminou a oração que eu vi, né? Eu vi falando linguagem, aquela linguagem Candarai. Eu não me lembro se era Candaraia ou Candarai, né? A linguagem que Deus dá, né? É espírito, né? É ministério, né? E eu falei. Aí eu estava indo para a igreja, né? Onde eu aceitei Jesus e perguntei para o pastor. Pastor, eu fiz a oração forte e quando eu terminei eu falei uma linguagem que eu não conheço. E ele falou que era a linguagem do Espírito Santo. Eu estava na dimensão do mundo espiritual, né? E aí ali, igreja, quando eu voltei bem leve. Igreja, quanto mais a gente se lembrar da primeira conversão da gente, né? A gente vai se fortalecendo cada dia, igreja. Igreja, eu estou vendo muitas pessoas desviadas do caminho de Deus, desviadas, e pessoas se desviando. Igreja, não é me vangloriando não, mas eu nunca me desviei dos caminhos de Deus, né? Eu não vou dizer para vocês que eu já entrei na carne, né? Já pequei, né? Às vezes a gente entra em tentação, né? Mas a gente não pode continuar nas velhas práticas do mundo, igreja. A gente tem que vigiar e orar para que a gente não entre em tentação, né? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Vamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, igreja, né? Então Jesus está próximo, ele está vindo buscar as virgens prudentes. O que é as virgens prudentes? Essas que estão com a lamparina acesa, que estão com o azeite aceso, né? Estão com a oração, a consagração, santidade, arrependimento, jejum, palavra. E assim eu quero cada dia ser na minha vida, ganhar meus filhos para o Senhor Jesus Cristo, ganhar meus filhos para herdar o céu, a salvação, ganhar almas, evangelizar, né? Aleluia. Igreja, eu estou dando testemunho na minha casa, estou evangelizando na minha casa. Eu ainda não estou com a obra completa para sair na rua, né? Estou esperando Deus ainda concluir o ministério completo na minha vida, igreja. Deus abençoe a todos. Então esse foi o meu testemunho, igreja, da minha primeira oração, intimidade com Deus, sabe? Aquela intimidade que eu sempre tive vontade de conhecer o que era ser um crente, o que é ouvir uma pregação. Aí quando eu passei para ser crente, Senhor, a pregação dos crentes é melhor do que o católico. O católico ali massageia o ego, tá na porta larga, tudo pode. E a porta estreita do crente não, é para santificação. Ah, não pode, a palavra do Senhor está dizendo entrar pela porta estreita, que a porta larga é o caminho da perdição, né? E muitos não querem entrar, né? Porque tá na porta larga, tá bom, né? Mas o céu é santo, né, igreja? Aí muitos, que a palavra do Senhor está sendo pregada, rejeita, né? E fala que é a gente, mas o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que delas testifica, a palavra é dele, né? Só que muitos não querem se negar a si mesmo, né? Querem estar nas concupiscências da obra da carne, dos desejos da carne, das paixões dos desejos da carne. Então a igreja, o fim está próximo, ninguém quer a palavra do Senhor, está rejeitando. Estão rejeitando a palavra de Deus, estão envergonhando, né? Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Aquele que envergonhará, ele diz que envergonhará lá também. Triste realidade, né, igreja? A palavra do Senhor é fiel, justa e fiel. Então, igreja, o pastor falou para mim, ele falou que Deus ia me usar em revelações, dons de revelações. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ter revelações, sonhos, né? Então, meu testemunho, igreja, é grande. E meu canal é novo, né? Criei esses 2 dias, né? Glória a Deus pela vida de cada um. Já tem 32 inscritos, né? Quando chegar aos 50 inscritos, né? Eu vou estar naquele aplicativo para estar fazendo a foto de capa, das lives, organizando tudo, igreja, para a honra e a glória de Deus. Que o evangelho seja anunciado no mundo inteiro, que as almas venham ouvir a palavra de Deus, o testemunho, né? Para que pegue e venha aceitar Jesus verdadeiramente.
Porque Jesus chamou, não foi só eu, foi você também. Jesus chamou o pecador para se arrepender de seus pecados. Jesus não chamou o justo, mas seus pecadores para o arrependimento, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Eu tenho um vídeo aí do que eu era antes e depois. Depois eu vou estar montando, porque o YouTube estava bloqueando meu testemunho, igreja. Louvado seja Deus. Então eu ainda não fixei a mensagem do topo ali do YouTube, porque tá pedindo que dia 8 de fevereiro é para mim estar organizando as configurações. Aí assim o canal vai estar mais atualizado, viu, igreja? Então Deus abençoe a todos, meu testemunho é forte. Cada dia tem uma coisa para mim estar falando para vocês, para edificação de nossa alma, igreja, para nosso avivamento, fortalecimento espiritual, né? Então, você aí, né, não sabe porque sua carne está tremendo, muitos sabem, não sabem. É a dimensão do mundo espiritual, igreja. É porque você está se conectando com Deus e é o Espírito, o fogo, o Espírito Santo está queimando a carne está morrendo, porque ela quer reinar, ela quer vencer, ela quer que nós domine. Né? O diabo coloca fraqueza no mundo espiritual, coloca sono para a gente dormir, para a gente não orar, né? Louvado seja Deus. Então no final da oração, a igreja, eu comecei a falar em língua, né? Eu não sou batizada, igreja, também não sou casada. Estou esperando tudo em Deus, para Deus concluir o ministério completo na minha vida. Eu creio que eu vou receber a igreja, né? A igreja, meu testemunho é forte, né? Eu tenho um testemunho impactante para me estar falando para vocês. Eu creio que Deus vai me dar esse ministério, porque Deus já me revelou em sonho, igreja. Então aguarde aí, cada dia eu tenho algo de Deus para estar falando para vocês. É lindo demais, louvado seja Deus. Eu falo com alegria, porque a igreja, se é o nosso coração, está no céu de glória, está em mente no céu, nós somos de lá. Nós temos, igreja, que procurar as coisas do céu, do alto céu. Porque daqui da terra, se a gente procurar, a gente perece, a gente já está morto. Aqui tudo vai passar, igreja. E lá no céu não, é para a vida eterna. Louvado seja Deus, nas mansões celestiais. É lá que nós vamos encontrar com o Rei da Glória. E Jesus, quando vier, o nosso corpo será transformado em grande glória. Louvado seja Deus. Para isso nós temos que perseverar até o fim. Eu sou uma mulher que tem provas, aprovações, pego provações, lutas, batalha. Mas eu estou com Jesus no barco, eu não desisto de orar, de ir para a igreja, eu não desisto, igreja, né? Louvado seja Deus. Às vezes você está aí desistindo, não desiste não, que é pior. Não desiste não, o crente vai sofrer, igreja. Vamos perseverar até o fim, né? A palavra do Senhor fala, no mundo terás aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos vencer, porque nós estamos com Jesus. Jesus está no barco, né? Não vamos ser odiados por seguir Jesus, por estar falando da palavra dele, né? Então, igreja, é porque nós temos Jesus. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, né? Nós faz a diferença, né? Entre as trevas e as luzes, né? Nós faz a diferença porque nós somos luz, né? A palavra do Senhor fala no outro tempo ereis treva, agora sois luz, né? Nós vamos fazer a diferença entre as trevas e a luz, né? Pregar o evangelho, né, igreja? A toda criatura no mundo inteiro. Por mais que o povo não dê um crédito, mas a palavra do Senhor tem que ser anunciada, tem que ser cumprida, porque a palavra do Senhor fala. Louvado seja Deus. Pregar o evangelho a todo mundo, e de pregar a toda criatura, né? Se estão envergonhando, deixa, mas a palavra do Senhor não deixará de passar, a igreja. Louvado seja Deus, glória a Deus, igreja. Porque naquele grande dia, né, não vão dizer, eu não ouvi a palavra de Deus foi ouvida ao mundo inteiro, toda criatura, e não quiseram dar crédito, né? A palavra do Senhor fala lá nos versículos, né? Eu me esqueci aqui onde que é. Convertei vós para o arrependimento, convertei, só que muitos não querem, igreja, né? Então Jesus está vindo buscar um povo que adora em espírito e em verdade. Cada dia, igreja, que passa um amanhecer do dia, é um dia da gente mudar a nossa história. Cada dia da gente se santificar e mudar. Hoje eu errei, amanhã não quero errar. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, meu testemunho foi esse, igreja, né? Cada dia eu vou deixar um testemunho para edificação da tua alma,
para mim também, porque quando eu falo da palavra do Senhor, meu testemunho, igreja, me fortaleço cada dia mais, porque a palavra do Senhor, né, testifica o testemunho de mudança de vida, o que Ele fez, né. Eu era mulher muito soberba, vaidosa, né. Eu vou estar montando um vídeo novamente para ver se o YouTube não bloqueia. Deus abençoe a todos, amém?